Dizem que o tempo apaga todas as feridas, mas ele também enterra as verdades mais perigosas. Eu nunca me senti parte deste mundo. Enquanto outros buscavam ouro ou glória, eu sentia um puxão, um sussurro que me guiava para o norte, para as ruínas proibidas que o Império apagou dos mapas. Eu não encontrei este diário em um bosque qualquer. Eu o encontrei no centro de uma fenda que se abriu no chão, como se a própria terra estivesse cansada de guardar esse segredo. No momento em que meus dedos tocaram um couro gasto, o ar ao meu redor esfriou. E as sombras pararam de fugir de mim. Elas me saudaram. O título diz: O Diário das 99 Vidas. Mas ao abrir a primeira página, eu não senti que estava lendo a história de outra pessoa. Eu senti que estava recuperando a minha própria voz. Registro estas memórias como um lembrete implacável, para que, se houver uma próxima encarnação, seja ela uma dádiva ou uma maldição, eu nunca esqueça de cada passo que dei para forjar a maior ameaça que este mundo já viu. A ironia da vida é que ser a Santa da Luz era o papel mais fácil de todos que já interpretei. Eu não precisava ser inteligente, apenas pura. Não precisava ter opinião, apenas fé. Eles me colocaram em um pedestal de vidro e esperavam que eu ficasse imóvel, refletindo o brilho que eles mesmos criaram. Durante 20 anos, eu fiz exatamente isso. Eu curei. Meu toque podia fechar feridas de guerra em segundos e ressuscitar colheitas inteiras. Mas o que mais me exigia energia não era curar um soldado moribundo. Era sorrir para o sumo sacerdote Valérius, enquanto ele calculava a porcentagem de dízimo que aquele milagre renderia ao tesouro do templo. Minha vida era uma série de aparições meticulosamente coreografadas. O grande desfile da colheita, onde eu abençoava o pão que, na verdade, tinha sido roubado dos camponeses pobres, o baile de gala do imperador, onde eu era obrigada a curar a ressaca dos nobres enquanto, do lado de fora dos muros, a doença se espalhava pelo distrito leste. Meu brilho era um filtro, um adereço político para legitimar a tirania deles. E eu, na minha ingenuidade, pensei que estava cumprindo uma missão divina. Quando a guerra contra o Reino do Sul atingiu o ápice, meu poder foi o trunfo final. Eu passava dias no campo de batalha, estendida sobre os corpos, usando minha mana até o esgotamento total. Eu fiz a parte mais pesada. Mas o imperador Aurelius levou toda a glória, e a gratidão dele se manifestou de forma previsível. O império se tornou complacente, a paz chegou, e de repente, curar feridas não era mais tão urgente quanto manter a estabilidade econômica. Os sussurros começaram na corte. A santa está fraca. O poder dela é caro. Ela sabe demais. O sumo sacerdote Valérius, o mesmo homem que beijava meus pés, orquestrou a minha queda. Ele alegou que eu estava me tornando uma âncora mundana, que eu estava perdendo a conexão com a divindade por amar demais a vida humana. Mentira. A verdade era simples. Minha magia havia se esgotado na guerra, e eles precisavam de um bode expiatório para desviar o dinheiro do templo. O dia da minha deposição foi um espetáculo de crueldade. Fui humilhada diante dos mesmos nobres que eu havia salvado. Eles gritaram que o meu fracasso era a prova de que Deus havia me abandonado. Mas enquanto as memórias das minhas vidas passadas fervilhavam em minha mente, eu vi o erro. Não era a perda de poder que me mataria, era a minha dependência dele. A santa dependia da luz e da aprovação. A viajante de almas não dependia de nada.
Eu fugi da capital naquela noite, uma sombra entre as sombras. Usei a lógica fria de uma das minhas vidas como assassina de aluguel. Primeiro, mude de aparência. Segundo, elimine qualquer rastro. Terceiro, encontre uma habilidade nova. Eu cortei o cabelo, tingi de castanho escuro e troquei o vestuário branco por roupas escuras e resistentes. Minha nova habilidade? A memória. Eu sabia as rotas secretas de fuga da cidade. Eu sabia quais vilarejos eram corruptos e quais eram seguros. Subverti a teoria mágica que aprendi como santa e a misturei com a alquimia de outra vida. A falta de luz me forçou a explorar a mana cinza, aquela energia neutra, pura força de vontade, que ninguém no Império sabe usar, porque eles só buscam o brilho. Eu não era mais a santa da luz. Eu era uma sobrevivente. E a minha nova missão era clara: viver o máximo possível e o mais longe possível da hipocrisia de Deus e dos homens. Mas o destino, como sempre, tinha um senso de humor macabro. Quanto mais eu fugia da guerra, mais perto eu chegava do caos. 5 anos se passaram desde que a santa morreu na sarjeta. 5 anos vivendo como uma sombra. O mundo lá fora continuava girando, celebrando os falsos milagres do Império, enquanto eu caminhava pelas bordas do mapa. Eu me tornei uma caçadora de relíquias, vendendo itens mágicos no mercado negro. Era uma vida suja, perigosa, solitária. E, pela primeira vez em séculos, era uma vida honesta. Meus passos me levaram para o norte, para as terras proibidas de Niflheim. Diziam as lendas que ali, o véu entre o mundo dos vivos e o abismo era mais fino. O ar tinha gosto de ferro e cinzas. Qualquer pessoa sã daria meia volta, mas eu não buscava sanidade. Eu buscava ingredientes que só crescem onde a luz não toca. Foi então que eu ouvi, não o rugido de uma besta, mas o som inconfundível que me assombrou por 2 décadas, o tilintar rítmico de armaduras de placas e o trote pesado de cavalos de guerra. Eu me escondi no topo de um barranco, observando a trilha abaixo. Eram eles, a Ordem Dourada, os mesmos cavaleiros que juraram proteger os inocentes, os mesmos que beijavam a bainha do meu vestido no passado. O líder deles, Sir Kael, montava um garanhão branco. Eu me lembrava dele. Kael costumava me trazer flores silvestres quando eu estava exausta de curar soldados. Agora, o rosto dele estava retorcido em um esgar de nojo e fanatismo. Eles não estavam caçando um dragão. Eles estavam caçando uma criança. O menino estava encurralado. Pequeno, magro, com roupas que não passavam de trapos. Mas o que fazia os cavalos recuarem de medo não era a aparência dele. Era o que emanava da sua pele. Uma névoa escura, densa como piche, vazava dele. Onde a névoa tocava, a vida cessava. As flores congelavam, a terra rachava. Minha cabeça latejou. As memórias das outras vidas se agitaram como um enxame. Na minha 12ª vida, eu vi aquela mesma energia consumir uma cidade inteira. Na 40ª vida, aquilo foi chamado de a peste negra. Era a assinatura mágica do caos primordial. Aquele menino não era apenas uma criança. Ele era um receptáculo. O que o Império chamava de Rei Demônio, de calamidade ou de o fim. Pela lógica, eu deveria ter recuado, lá embaixo. Sir Kael desembainhou a espada. A lâmina brilhou com encantamentos sagrados. Não prolongue isso, monstro! Ele gritou com uma voz cheia de uma justiça arrogante. Sua existência é uma ofensa aos deuses. Morra e nos poupe o trabalho de purificar seu cadáver. O menino levantou o rosto. Seus olhos não eram vermelhos de fúria,
como nas lendas. Eram olhos grandes, cheios de lágrimas, paralisados pelo terror. Ele levantou as mãozinhas sujas, não para atacar, mas para se proteger. Ele estava pedindo desculpas. Ele murmurava algo que o vento trouxe até mim. Eu não queria machucar. O tempo pareceu congelar. Eu olhei para o cavaleiro, o herói prestes a executar uma criança chorando, e olhei para o menino, o monstro que só queria viver. Naquele instante, a imagem se sobrepôs. Eu não vi o rei demônio, eu me vi. Eu vi a Santa da Luz sendo jogada na lama porque seu poder não servia mais. Eu vi a menina que foi usada até quebrar e depois descartada como lixo. A raiva que explodiu no meu peito não foi quente como a luz. Foi fria, foi calculista. Foi a fúria de 99 vidas vendo a mesma injustiça se repetir. O Império queria matá-lo porque ele era diferente. Porque ele era perigoso para o status quo. Eles chamavam de justiça divina. Mas era apenas medo. Medo do que não podiam controlar. Eu fechei os olhos por um segundo. Dane-se o destino, sussurrei para mim mesma. Se o mundo quer um vilão, eu vou dar a eles um motivo real para ter medo. Quando abri os olhos, eu não era mais a observadora. Deslizei barranco abaixo, silenciosa como a morte. Não usei magia de luz. Puxei 2 frascos de vidro do meu cinto. Misturas alquímicas voláteis que aprendi a fazer na minha vida como boticária em um gueto esquecido. Sir Kael levantou a espada para o golpe final. O menino fechou os olhos, esperando a dor. Mas a dor não veio. O que veio foi uma explosão de fumaça cinza e sufocante que engoliu a clareira inteira, cegando os cavaleiros e fazendo os cavalos entrarem em pânico. Eu pousei suavemente entre o cavaleiro e a criança. O metal da espada de Kael tilintou contra a minha adaga curta, parando a centímetros do pescoço do menino. Kael piscou, tentando ver através da fumaça, tossindo. Quem ousa interferir na vontade da igreja? Ele rugiu. Eu sorri, mas o sorriso não chegou aos meus olhos. A vontade da igreja é volátil, Kael, mas a minha vontade, essa é eterna. Eu chutei o joelho dele, quebrando a postura do cavaleiro, e girei, agarrando o menino pelo braço. O toque dele queimava como gelo seco, a energia demoníaca tentando morder minha pele. Mas eu não soltei. Eu segurei mais forte. Segure a respiração, garoto, eu ordenei. Salvar alguém é a parte fácil. A adrenalina te carrega. O instinto assume o controle. E por um momento, você é um herói. O difícil é o que vem depois. O silêncio, a desconfiança, o peso de uma vida que agora depende inteiramente de você. Nós nos abrigamos em uma antiga torre de vigilância abandonada, na fronteira entre o território humano e as terras selvagens. Era um lugar frio, cheirando a pedra úmida e séculos de esquecimento. Perfeito para nós. Nas primeiras semanas, o menino não falou. Ele ficava encolhido no canto mais escuro, observando cada movimento meu com aqueles olhos grandes e aterrorizados. Sempre que eu me aproximava, a sombra dele reagia instintivamente. Tentáculos de fumaça negra se erguiam como víboras, sibilando, prontos para atacar. Mas eu sou velha. Minha alma já viveu tempo suficiente para saber que o ódio de uma criança é apenas um grito de socorro que não sabe usar palavras. A virada aconteceu numa noite de tempestade. Os trovões pareciam querer derrubar o céu. O medo do menino fez a magia dele sair de controle. As sombras começaram a engolir a torre, corroendo as pedras, apagando a fogueira. Vai explodir! Foge! Ele gritou. Foi a primeira vez que ele falou comigo.
Ele queria me salvar dele mesmo. Eu não fugi. Eu caminhei através da tempestade negra dentro daquele quarto. A magia dele cortava minha pele como navalhas de gelo, rasgando minhas mangas, arranhando meu rosto. Doía como um inferno, mas eu continuei andando, até chegar a ele. Ajoelhei-me na frente dele, segurei seus pulsos finos e forcei-o a olhar nos meus olhos. Olhe para mim, eu ordenei. O caos não é seu inimigo, ele é apenas um rio. Se você tentar represá-lo com medo, ele vai te afogar. Você precisa dar a ele um leito para correr. Eu não tentei suprimir a escuridão dele com luz. Eu a aceitei. Quando abrimos os olhos, estávamos exaustos. Ele olhou para minhas mãos, vendo os cortes que a magia dele tinha causado. O lábio dele tremeu. Eu machuquei você, ele sussurrou. Eu sou mau. O cavaleiro disse que eu nasci errado. Eu comecei a enfaixar minha própria mão, sem drama. O cavaleiro era um idiota de armadura dourada que não duraria 5 minutos numa conversa real. Respondi secamente. Você não é mau, você é forte. E força sem controle machuca. É por isso que você vai aprender. E eu vou ensinar. Por quê? Ele perguntou. Por que você não me matou? Eu parei. Olhei para o fogo que voltava a crepitar. Porque eu sei como é ser punido por um crime que você não cometeu, eu disse. E porque eu decidi que ninguém mais vai tocar em você, sem a minha permissão. Eu lhe dei um nome naquela noite. Cailan, eu disse. Significa pequeno guerreiro. É um nome forte. Tente não estragá-lo. Cailan. Ele repetiu o nome, testando o gosto na boca. E então, ele se inclinou e encostou a cabeça no meu ombro. Um gesto simples, de confiança absoluta. Nos meses seguintes, a torre virou um lar. Eu vi o sorriso dele aparecer pela primeira vez quando ele conseguiu criar uma borboleta de sombra que voou pela sala antes de se desfazer. Aquele sorriso era a coisa mais perigosa que eu já tinha visto, porque naquele momento eu percebi o erro fatal do meu plano. Eu não estava apenas criando um aliado, eu estava criando um filho. E o problema de amar alguém é que isso te dá um ponto fraco. O Império não podia me ferir antes, eu não tinha nada, mas agora eu tinha o Cailan. E o medo de perdê-lo era mais aterrorizante do que qualquer exército. E como se o destino estivesse ouvindo meus pensamentos, o vento mudou lá fora. Os corvos pararam de cantar. A paz tinha acabado. Eles nos encontraram. O erro não foi um grito. Foi um sussurro. Cailan estava progredindo rápido demais. Sua confiança cresceu e, com ela, a audácia. Naquela tarde, um deslizamento de pedras ameaçou soterrar um ninho de águias. Foi instinto. Cailan não pensou. Ele apenas estendeu a mão. Uma lança de sombra sólida disparou de seus dedos, pulverizando uma rocha de 2 toneladas em poeira fina. Foi um ato de bondade, um ato de herói. Mas a magia não se importa com intenções. Ela se importa com assinaturas. Aquele pulso de energia negra viajou pelas linhas da terra, vibrando como uma corda de violino esticada até arrebentar. Eu senti o tremor no chão e, no mesmo instante, meu estômago gelou. Eu sabia que, a centenas de quilômetros dali, os cristais de monitoramento da capital haviam acabado de trincar. Eu conheço Valérios. Sei como a mente dele funciona porque fui eu quem ajudou a construir a reputação dele. Ele é paranoico. Para o Império, o surgimento de uma magia tão densa não é apenas uma ameaça militar. É uma ameaça teológica. Se existe um poder capaz de rivalizar com a luz, então o controle dele sobre o povo deixa de existir.
Eles não enviariam batedores. Eles enviariam os cães de caça. Arruma suas coisas, Cailan, agora, eu disse, chutando terra sobre a nossa fogueira. Mas o jantar? A gente acabou de... Não existe mais jantar. Não existe mais casa. Se ficarmos aqui, morremos antes do amanhecer. A fuga foi brutal. Durante 3 dias, não dormimos. Eu usei cada truque que aprendi na minha 8ª vida como contrabandista. Apaguei nossas pegadas com vento. Mascarei nosso cheiro com enxofre. Criei iscas falsas, mas o império era implacável. Na 3ª noite, desabamos sob a raiz de uma árvore gigante, encharcados pela chuva gelada. Cailan estava tremendo de exaustão mágica. Por que eles me odeiam tanto? Elia, ele perguntou. Eu salvei os passarinhos. Eu não fiz nada de mal. Eu limpei a água do rosto dele. Eles não te odeiam, Cailan. O que eles sentem é medo. E o medo é político. Mas eu sou só um menino. Não para eles, eu respondi, segurando o queixo dele. Para eles, você é a prova de que o mundo é maior do que a caixinha dourada onde eles vivem. Você tem o poder de mudar as regras. E as pessoas que estão no topo, elas amam as regras como elas são. Ele ficou em silêncio. Então eu tenho que ser mau para sobreviver? Não, eu disse, firme. Você tem que ser forte. O lobo não é mau porque come a ovelha. Ele é apenas um lobo. O Império quer que você se sinta um monstro, para que seja mais fácil te matar. Não dê a eles esse prazer. Você é meu filho, e nós não pedimos desculpas por sobreviver. Foi então que o silêncio da floresta foi quebrado. Uma cúpula de luz dourada se ergueu, iluminando a noite como se fosse meio-dia, queimando meus olhos acostumados ao escuro. Nós tínhamos caído na armadilha. Uma voz projetada magicamente ecoou por todo o vale. A voz suave e nojenta do sumo sacerdote Valérios. Achei você, minha querida santa caída, e vejo que você adotou um animalzinho de estimação. Eu me levantei, puxando Cailan para trás de mim. Minha mão foi para os frascos no meu cinto, mas eu sabia. Nós não estávamos mais fugindo, estávamos em guerra. A luz sagrada do Império não aquece, ela queima. A cúpula de energia que nos cercava zumbia com a frequência de 1000 vespas. Uma barreira projetada para conter demônios de classe cataclísmica. E lá dentro, éramos apenas eu, uma ex-santa sem graça, e um menino de 6 anos segurando um brinquedo de madeira. Valérios desceu flutuando. A vaidade estava estampada em cada prega de seu manto de seda. Ele olhou para mim não com raiva, mas com uma decepção teatral. Elia. Ele suspirou, a voz amplificada magicamente. Eu esperava que você tivesse morrido com dignidade na sarjeta, mas vê-la aqui, atuando como ama seca da besta do Apocalipse, você caiu mais baixo do que as escrituras previam. Cailan apertou minha mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela é minha mãe, ele gritou. Sua voz de criança quebrou, mas a coragem estava lá. Os soldados riram, uma risada seca, cruel. Mãe, Valério zombou. Ela é uma ferramenta quebrada, criança. Ela foi descartada porque perdeu a utilidade. E agora ela está tentando encontrar propósito protegendo um erro da natureza. Matem a bruxa. Capturem a besta. Eu não esperei o comando terminar. Em 99 vidas, aprendi que quem ataca primeiro sobrevive. Arremessei 3 frascos de fogo líquido no chão.
A explosão química não quebrou a barreira mágica, mas criou uma cortina de fumaça densa e tóxica. "Não solte minha mão!" gritei para Kaylan, puxando-o para a esquerda, prevendo onde a primeira saraivada de flechas cairia. Segundos depois, o chão onde estávamos explodiu em crateras. Flechas de luz choveram do céu. Eu corria em zigue-zague, calculando trajetórias, usando pedras como escudo. Mas estávamos em desvantagem numérica. De 50-2. Um mago de batalha do Império surgiu da fumaça à nossa frente, conjurando uma lâmina de raio. Eu deslizei na lama, passando por baixo da guarda dele, e enterrei minha adaga na brecha da armadura, bem na axila. Ele caiu gorgolejando. Não houve hesitação, nem remorso. Minha santidade tinha ficado no passado. Mas para cada um que eu derrubava, 3 apareciam. "Atrás de você!" Kaylan gritou. Eu girei, mas não fui rápida o suficiente. Uma lança de luz, arremessada por um dos paladinos de elite, atravessou meu ombro esquerdo. O impacto me jogou contra a parede do desfiladeiro. A dor foi branca e absoluta. Senti o cheiro da minha própria carne queimada. Eu caí, arfando, o sangue encharcando minha túnica escura. O campo de batalha ficou em silêncio. Kaylan parou. Ele olhou para mim, caída na neve que agora estava tingida de vermelho. Depois, olhou para o paladino que tinha arremessado a lança e que agora sorria, vitorioso. O brinquedo de madeira caiu da mão do menino. "Não", Kaylan sussurrou. E então, o som que saiu da garganta dele não foi humano. Foi um som de vidro quebrando. A realidade ao redor de Kaylan trincou. As sombras, que antes eram apenas fumaça, se solidificaram em espinhos negros de 3 metros de altura. O chão tremeu violentamente, derrubando os arqueiros lá no alto. Ele tinha perdido o controle. A dor de me ver ferida quebrou a represa. Ele não estava atacando os inimigos. Ele estava atacando o mundo. A magia dele começou a dissolver tudo. As pedras, as árvores, o ar. Ele ia matar a todos nós, inclusive a si mesmo. Os soldados do Império começaram a gritar enquanto suas armaduras enferrujavam e se desfaziam em segundos ao toque daquela escuridão. Valérius recuou, o medo finalmente quebrando sua máscara de arrogância. Eu precisava levantar. Minha visão estava turva. O ferimento no ombro pulsava em agonia, mas eu sou a Hélia. Eu já morri de formas piores. Me forcei a ficar de pé, cambaleando. A tempestade de magia negra ao redor de Kaylan era tão densa que cortava como vento na valha. Ninguém conseguia chegar perto dele sem ser desintegrado. Mas aquela magia, eu a conhecia. Eu a estudei por meses. Eu entrei no furacão. Senti a pele dos meus braços rasgar, mas continuei andando. Cheguei até o centro, onde Kaylan flutuava, os olhos vazios, chorando lágrimas de tinta preta. Ele estava em transe, destruindo tudo para parar a dor. "Kaylan!" Minha voz saiu fraca, engolida pelo rugido do caos. Eu não usei luz para curá-lo. Luz teria reagido com a escuridão e causado uma explosão nuclear. Eu usei a mana cinza, a energia do vazio, a única coisa capaz de tocar a escuridão sem ser consumida. Coloquei minha mão boa no peito dele. Minha mana cinza penetrou o coração caótico dele, não para bloquear, mas para filtrar. "Não desperdice!" Eu sussurrei no ouvido dele, abraçando-o por trás, ignorando a dor de tocar a energia pura. "Olhe para eles. Eles machucaram a nós. Não destrua o mundo, Kaylan. Destrua eles." Os olhos negros de Kaylan focaram. A respiração dele travou. Ele ouviu minha voz. A loucura recuou, dando lugar a uma clareza fria e terrível.
Eles machucaram a mãe, ele disse. Dessa vez, a sombra não explodiu. Ela obedeceu. Sob a minha orientação, Cailan estendeu a mão. A escuridão se condensou em dezenas de lanças precisas, finas como agulhas. Foi um massacre silencioso. Num único movimento, as sombras atravessaram as barreiras mágicas dos magos imperiais como se fossem papel. Não houve luta. Em um segundo, a Ordem Dourada estava de pé. No segundo seguinte, 50 corpos caíram na neve, silenciosos. A barreira dourada se estilhaçou. Valérios, que tinha usado um pergaminho de teletransporte no último segundo, desapareceu, deixando seus homens para morrer. Covarde, como sempre. A magia se dissipou. O silêncio voltou ao Vale dos Ossos. Cailan caiu de joelhos, exausto. Eu caí ao lado dele, minha visão escurecendo pela perda de sangue. Ele engatinhou até mim, desesperado, tentando estancar meu ferimento com as mãos pequenas e sujas. Eu sou um monstro. Ele soluçava, vendo a destruição que causou. Eu matei todos eles. Eu usei minha última gota de força para segurar o rosto dele. Limpei uma lágrima preta da bochecha dele, deixando uma mancha de sangue meu. Não, eu disse e sorri. Um sorriso verdadeiro, selvagem. Você não é um monstro. Você é o meu vingador. E nós estamos apenas começando. Aquele dia no Vale dos Ossos não foi o fim. Foi o dia em que paramos de correr. Enquanto eu costurava meu próprio ombro, com linha de pesca e agulha aquecida na fogueira, expliquei a Cailan a nova realidade. O Império não pararia. Valérios não pararia. Enquanto eles tivessem tronos e exércitos, nós seríamos caçados como animais. Só existe um lugar onde eles não podem nos tocar. Eu disse a ele, no topo. Nós vamos derrubar o trono deles e colocar o seu no lugar. Não foi uma jornada de heróis, foi uma conquista brutal. Nos 20 anos seguintes, o mundo conheceu o terror. Eles chamaram Cailan de Rei Demônio, o tirano que comandava as sombras. Mas eles não viram o que eu vi. Eles não viram o jovem que libertava escravos. Não viram o rei que aboliu os dízimos da igreja. Ele era um monstro para os nobres, mas um salvador para os esquecidos. E eu fui a estrategista nas sombras, a bruxa do norte. Eu usei todo o conhecimento das minhas vidas passadas para destruir o império. Eu vi o sumo sacerdote Valérios implorar por piedade diante do trono negro do meu filho. Eu vi o imperador cair e, pela primeira vez em 2 vidas, eu senti o gosto doce e frio da justiça completa. Cailan reinou por 50 anos. Foi uma era de paz, mantida pelo medo, mas paz, de qualquer forma. Eu fiquei ao lado dele até o meu último suspiro naquela vida, morrendo de velhice em uma cama macia, segurando a mão do homem mais poderoso do mundo, que chorava como o menino que encontrei na floresta. Foi uma boa vida, uma das poucas onde eu venci. Mas nem todas as histórias terminam com o vilão vencendo. E nem todas as minhas reencarnações foram movidas pelo ódio. Muitos de vocês me perguntam sobre a dor. Sobre qual vida doeu mais? Vocês acham que ser traída pelo Império foi ruim? Não. O ódio é um combustível fácil. Difícil. Foi a minha 5ª vida. Naquela vez, eu não fui uma santa. Eu fui uma assassina treinada para matar o príncipe herdeiro de um reino rival. O plano era perfeito. Infiltrar, seduzir, matar. O único problema? Ele não era o tirano que me disseram que era. E eu cometi o erro fatal de me apaixonar pelo meu alvo.
Querem saber como é ter que escolher entre salvar o amor da sua vida ou salvar a sua própria família? Bem, essa história fica para a próxima página. Até a próxima vida!